Olá pessoal, nesse vídeo aqui eu vou explicar um pouco sobre como funciona, o fichamento. O que é o fichamento? O fichamento é a anotação das principais informações e resultados de um trabalho anterior, que nos interessa para compor aí, o nosso projeto de pesquisa. Então, quando a gente está escrevendo um projeto de pesquisa, é comum a gente consultar outros trabalhos sobre a mesma temática, ou seja, pessoas que já estudaram, já pesquisaram sobre o mesmo tema que a gente quer pesquisar. Inclusive, no caso de um mestrado profissional, doutorado profissional, que vai no sentido mais de uma pesquisa aplicada, então que quer desenvolver um produto, na área da educação, por exemplo, um produto educacional, então a gente vai consultar outros trabalhos para ver o que já existe na literatura sobre a temática do produto educacional, envolvendo o produto educacional que a gente está desenvolvendo. E o fichamento, então, é uma técnica que a gente usa para guardar as principais informações e resultados de trabalhos anteriores. Eu vou dar exemplo aqui de como que a gente pode fazer isso para um trabalho específico. Esse aqui foi um fichamento que eu fiz quando eu estava estudando problemas aditivos na alfabetização matemática. Então, na verdade, eu estava estudando as estratégias que as crianças utilizam para resolver problemas envolvendo adição. Conta demais, seria isso aí. E aí eu fui estudar alguns textos, e um deles é o texto de Chapin e Johnson, que na verdade é como se fosse um e-book que eles publicaram, chamado Math Matters, Understand the Math e Teach Grades K6, K6, no caso. Nesse texto aqui, o Chapin e Johnson, eles falam sobre várias coisas, na verdade, sobre a matemática da alfabetização, matemática inicial, muitas coisas. Mas o que me interessava no trabalho deles, especificamente, era o que eles tinham lá de informação de resultado sobre problemas aditivos. E aí eu encontrei o seguinte, tá? O estudo de Chapin, vou ler o que está aqui, o estudo de Chapin e Johnson, 2006, apresenta resultados que indicam que uma das primeiras estratégias mentais que as crianças utilizam para resolver problemas aditivos é a contagem. A partir da contagem, outras estratégias mais complexas se desenvolvem, culminando no uso de procedimentos gradativamente mais sofisticados, tais como os algoritmos envolvendo o sistema numérico decimal. Bom, esse parágrafo aqui é o meu fichamento, na verdade, sobre esse trabalho. Ou seja, são as informações que eu achei mais relevantes sobre o trabalho para anotar, e que me interessavam lá para o meu projeto de pesquisa na época. Bom, importante, duas coisas aqui que eu acho que é interessante comentar. Primeiro, esse parágrafo ele tem que ser com as próprias palavras. Então, apesar de o texto do Chapin e Johnson estar bem explicadinho e aí eu ter gostado assim, das explicações que eles deram sobre isso, da contagem ser uma das primeiras estratégias, no fichamento eu vou escrever com as minhas palavras, para ver se realmente eu entendi, se realmente eu consigo expressar também as ideias que estão lá descritas no trabalho deles, tal, e também para eu reelaborar, vamos dizer assim, aquilo que está escrito ali e linkar com o que me interessa no meu projeto de pesquisa. Então esse parágrafo do fichamento ele precisa ser escrito com as próprias palavras. Tá? Não posso pegar diretamente parte do texto e colocar aqui. Eu posso sim fazer uma citação direta mais à frente, depois ou antes também eu posso fazer uma citação direta do texto deles, mas de qualquer maneira eu vou ter que comentar o texto deles. Então, de qualquer forma, eu vou ter que escrever com as minhas palavras, então o fichamento serve para a gente fazer esse exercício de reescrever para compreender melhor o que o autor quis dizer. Bom, outra coisa também que eu gostaria de destacar é o seguinte: para citar o autor, para, enfim, chamar ele para o texto, vamos dizer assim, eu não preciso colocar o título do trabalho, trazer um monte de informações ali. Então, por exemplo, eu já vi muita gente que está começando a escrever o projeto de pesquisa, às vezes escrever assim, olha, no trabalho de Chapin e Johnson, intitulado Math Matters, Understand the Math, não sei o que, isso não precisa, porque isso deixa o texto, em primeiro lugar, dá uma interrupção assim, nas ideias, que é ruim para quem está lendo, e é uma informação totalmente desnecessária, porque olha só, se tu anotar referência, e todo texto, todo projeto de pesquisa e texto acadêmico tem que ter as referências de tudo que está citado, então é suficiente a gente colocar o nome dos autores, Chapin e Johnson, e o ano.
tá? Às vezes também, se a gente quer se referir a alguma coisa muito específica, a gente também pode acrescentar aqui no parênteses a página, tá? A gente pode fazer isso também. Mas a informação do autor e do ano é totalmente suficiente para identificar, né, o trabalho ao qual a gente está se referindo, tá? E é interessante no fichamento já anotar a referência completa, né, do jeito que ela está aqui, né? Então, tipo, os autores, o nome do trabalho, né, a editora, né, o ano. Então, essas coisas assim é importante anotar já tudo, deixar no formato já de referência, até porque isso facilita muito depois na escrita do texto. Quando a gente estiver escrevendo e citar o autor, né, a gente já tem a referência separada no fichamento, a gente só copia, né, do fichamento e cola, né, lá no local das referências, que geralmente é no final do trabalho, tá? Bom, aí o pessoal pergunta, mas e como é que é esse formato de referência? Como é que eu escrevo a referência? Eu não sei fazer essa referência. Bom, então eu vou dar algumas dicas aqui, né, de como, né, a partir de alguns exemplos, né, de como pode ser construída, né, a referência do trabalho. Só alerta o seguinte, né, dependendo, por exemplo, diferentes periódicos podem ter estilos de referência diferentes, tá? As que eu vou, né, periódicos e eventos, enfim, né, quando tem evento, geralmente também eles podem, esses formatos mudam, tá? Os exemplos que eu vou apresentar aqui são mais direcionados para relatórios, né, de pesquisa, como, por exemplo, monografias, TCCs, dissertações e teses, tá? Então, é mais baseado nesse tipo de trabalho acadêmico. Bom, se for um trabalho publicado em evento, então fui lá, né, e pesquisei um trabalho acadêmico, então, né, de um evento, né? Como é que vai ser a organização da referência, né? Então, os autores, né? Primeira coisa, os autores, tá? E cada autor vai aparecer com o sobrenome primeiro, então primeiro vem o último sobrenome, né? E as iniciais, né, do pré-nome e do nome do meio, né, só as iniciais, né, e ponto. Então, por exemplo, Amorim seria o último nome, N ponto, D ponto. Bom, a gente perde a informação aqui do nome completo da pessoa, mas por outro lado a referência fica menor, né? E claro, se a gente quiser saber mais informações sobre aqueles autores, a gente vai pesquisar também né, e vai conseguir encontrar o nome completo, né? Daqui a pouco pesquisar o currículo, enfim, essas coisas a gente consegue isso, né, tendo a referência. Mas aqui é interessante de colocar, eu sugiro pelo menos, tá? Não é obrigatório isso, mas eu sugiro colocar as iniciais, deixar a referência mais deixando ela menor um pouco, né? Então aqui tem dois autores, tem Amorim, né? Último sobrenome, ponto e vírgula, então, para separar os autores, Guimarães, né? Que seria o sobrenome do outro autor, né? E G ponto, o primeiro nome dele. Então, primeiro a gente vai dar a informação dos autores. Em seguida, o título do trabalho, nesse caso aqui, estatística nos anos iniciais, o currículo prescritos nos guias do PND, o título do trabalho, tá? Esse in, dois pontos aqui, quer dizer o seguinte, que esse trabalho ele está inserido em algum contexto maior aqui, né? No caso, aqui ele é um trabalho do Encontro Nacional de Educação Matemática, então é um evento, né? E nesse evento foram publicados vários trabalhos, né? E entre esses trabalhos está esse aí, Estatística nos anos iniciais, tal, do Amorim e do Guimarães, tá? Esse 12 ponto quer dizer a edição do evento, então quer dizer que foi o 12º Encontro Nacional de Educação Matemática, né? Então quer dizer que antes, né, teve 11 eventos, esse aqui foi o 12º. Depois o ano do evento, 2016, São Paulo, né, a cidade em que ocorreu o evento. Publicações, né, depois vem o título do livro do evento. Às vezes não tem um livro físico, né? Esse livro às vezes pode ser digital ou mesmo pode ser uma página também, né? Pode ser uma página onde os trabalhos estão publicados. E aí eu vou colocar o título desse livro ou dessa página. Nesse caso aqui, né, publicações do segundo Encontro Nacional de Educação Matemática. Tá. Depois a universidade onde foi realizado, ou o local onde foi realizado, né? Às vezes pode não ser numa universidade, pode ser num outro local, né? Campus Anália Franco, então foi a Universidade Cruzeiro do Sul, Campus Anália Franco, 2016, o ano em que foi também publicado, né, o trabalho. Então aqui está, no caso, onde foi o evento, né, e aqui o ano de publicação, né. Normalmente é no mesmo ano, mas pode acontecer de 100 anos diferentes, então essa informação está em locais diferentes.
né, páginas de 1 até 12. Então, aqui no caso, os artigos estão separados, né, os trabalhos estão separados, né, e esse trabalho aqui, então, ele vai da página 1 até a página 12. Às vezes pode ser um livro contínuo, então, às vezes, a gente pode encontrar aí da página, sei lá, 144 até 165, também isso pode acontecer, tá? Porque aí os trabalhos estão continuamente, né? Bom, exemplo 2, né? Monografias, dissertação e tese, né? Que seria tese só, tá? Bom, aqui eu coloquei a minha própria dissertação de mestrado, né? Como exemplo para referenciar. Então, olha só. Então, aqui vai o sobrenome, né? Primeiro, então, no meu caso aqui, Beck. VC, né? Seria Vinícius Carvalho, então eu abreviei aqui, né? Então, Beck, meu sobrenome, meu último, e V.C. Então, são os iniciais, tá? Em negrito a gente vai colocar o título da dissertação, da tese, ou do TCC, ou da monografia, né? Aqui é para relatórios de pesquisa, então de final de curso, né? O ano, né, em que foi defendido, no caso a dissertação. Aqui a natureza, né? Então no meu caso foi dissertação, poderia ser tese, poderia ser TCC, monografia, né? O curso, né, que está sendo finalizado, que nesse caso era mestrado em educação, a instituição, né, universidade, Instituto Federal, enfim, né, Instituto de Pesquisa, a cidade, né, e o número de páginas, tá? Normalmente são essas informações aí que precisa. Bom, artigos de periódico, como é que a gente faz? A gente vai colocar o título, desculpem, o nome, né, do autor, sobrenome, na verdade, o último sobrenome, né, as iniciais do prenome do nome do meio, depois o título do trabalho, né, aprendizagem mediada pela tecnologia, né, e depois o nome da revista. Então aqui, na verdade, o nome da revista vai em negrito, tá? O título do trabalho, né, esse não vai em negrito, tá? A gente vai colocar ele em seguida do nome dos autores, tá? Ou no caso aqui só tem uma autora, né, Vanikensky, mas a gente vai colocar então os autores, depois o título do trabalho e o título da revista em negrito, né? Repara que também vai no mesmo sentido dos eventos, né? Então a gente coloca o título do trabalho, né, e o evento, as publicações, livro, ou site, enfim, é que vai em negrito, né? Aqui a revista, né, que contém vários trabalhos, é que vai em negrito. Curitiba, aqui a cidade da revista, volume, número, né, paginação aqui, olha só aqui, ó, 47 até 56, né? Não tem problema de não começar na página 1, tá? Pode, né, aqui no caso deve ter outros trabalhos aí antes da página 47, então o trabalho da Keynes que começa na página 47 e o ano de publicação, né, do artigo, que é 2003. Repara que tem aqui volume, número, né? Isso aqui são identificadores. Então, artigo de periódico, a gente não precisa colocar lá disponível no site, tal, acesso em tal dia, né? Por quê? Porque o volume e o número, eles ajudam a gente a localizar exatamente, né, o trabalho. Então, por exemplo, se eu entrar lá na revista Diálogo Educacional, eu vou encontrar vários volumes, e se eu entrar em cada volume, eu vou encontrar vários números, né? Então, para quem assiste série, por exemplo, seria mais ou menos como procurar a temporada e o episódio, né? O volume seria a temporada e o número, né, seria o episódio. Então eu consigo localizar os trabalhos, né, na internet, né? Ou tem revistas que são físicas. Desculpe. Tem revistas que são físicas também, né? Mas eu consigo localizar os trabalhos pelo volume e pelo número. É só eu entrar lá na revista, né, no site da revista, buscar o volume e buscar o número, né? Bom, documentos oficiais, né? Como é que a gente pode fazer? No caso aqui eu busquei os PCNs, né? Os Parâmetros Curriculares Nacionais. Então, o autor, né? Não tem um autor específico, né? Ele é um documento do Ministério da Educação, né? Está em Brasília. Então, o autor a gente pode colocar Brasil, né? Tem muitos documentos oficiais que a gente coloca Brasil, né? Como, por exemplo, a Constituição, né? Quando a gente quer citar a Constituição, quando a gente quer citar a BNCC, por exemplo, outros documentos da área da educação, né? Como são documentos feitos por muitas pessoas, né? E são públicos, então a gente coloca aqui Brasil, né? PCN, Parâmetros Curriculares Nacionais. Aí o título, né, do documento vai em negrito, tá? Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, aqui são complementações, né? Então a gente vai localizar Brasil, né? Mas é feito pelo Ministério da Educação, Secretaria de Educação Básica, Brasília, né? Cidade onde foi feito, e o ano, 1997. Então essas são as informações básicas aí para os documentos oficiais.
a gente pode complementar com outras também, né? Aqui onde está o Ministério da Educação, Secretaria da Educação Básica, poderia ter outras coisas também, tá? Capítulo de livro. Então eu vou colocar o seguinte, capítulo de livro, né? No caso aqui eu estou me referindo a livros, né, que são organizados, né, assim, por alguns autores, mas que tem capítulos de outros autores, tá? Então é nesse sentido aqui, tá? Então às vezes eu estou procurando alguma coisa e eu acho lá num capítulo de livro que foi escrito por alguém, mas o livro todo ele é organizado, né, por outras pessoas. Então nesse caso aqui, ó, a gente tem o livro que está em negrito, tá? O livro é em negrito, Pesquisa Qualitativa em Educação Matemática, né? Ele foi organizado por Borba e Araújo, tá? Por isso que estão destacados aqui, né? E está escrito aqui, né, entre parênteses, org, né? Então foram eles que organizaram o livro. Esse IN aqui quer dizer o livro maior, né? Então, o capítulo que eu vou me referir, ele está dentro de um livro maior, né? Então, aí esse IN quer dizer isso, né? E qual é o livro maior? É o livro de Borba e Araújo, organizado por eles, chamado Pesquisa Qualitativa em Educação. E o capítulo que eu quero é o capítulo do autor Garnica, né? Esse aqui é o sobrenome dele, né? AVM são as iniciais, né, dos primeiros nomes. E o nome do capítulo é História Oral e Educação Matemática. Então, olha só, o capítulo, né, não vai em negrito, né? Vai o título ali, e aí ele aparece antes do título do livro, tá? O autor do capítulo também aparece antes do autor do livro, tá? E o livro geral, né, o organizado, ele é indicado, né, nesse IN. Então aqui, ó, IN, dois pontos, e aí vem os autores do livro todo, né, e o título do livro em negrito, tá? Tá, e se eu quero citar um livro inteiro, então não é só um capítulo, eu quero citar o livro inteiro, né? Então eu posso citar da seguinte maneira aqui, ó, exemplo 6, tá? Então vou citar o livro do Gil, é um livro bem conhecido aí, né, de como elaborar projetos de pesquisa, né? Então Gil é o sobrenome, o último sobrenome, né? A e C são as iniciais aí, né, do prenome, nome do meio. Então A ponto C ponto. Depois coloco o título do livro em negrito, tá? Então como é o livro já, né? Então todo ele, então já vai em negrito, tá? Quarta edição, né? A gente precisa colocar a edição. Cidade, São Paulo. Atlas, né? Seria editora. A gente poderia colocar editora Atlas ou, né, a gente pode referenciar como está no livro também, né? Exatamente. A Atlas e o ano do livro que é 2008. Bom, mais alguns exemplos aqui, né? Texto livre da internet. Então, eu peguei um texto, achei interessante, só que ele não é de periódico, ele não é um livro acadêmico, ele não é um documento oficial, né? Como é que eu posso fazer? Então, é o seguinte, esse artigo aqui, por exemplo, né, ele é de um site onde o pessoal vai lá e coloca pré-publicações, né? Então, estudos que ainda não foram publicados, né, eles jogam lá nesse repositório, né? A gente pode chamar assim, um repositório, tá? Bom, então aí a gente precisa colocar disponível em, né? Ou seja, colocar um endereço, tá? Nesse formato aqui, tá? Então a gente precisa colocar aqui entre, né? Entre esses símbolos aqui, né? A gente precisa colocar aqui o endereço completo, acesso em, né? Aí a gente vai colocar a data, né? Nesse formato aqui, né? O dia, né? O mês abreviado, então, né? Janeiro, né? Então seria JAN ponto, né? Fevereiro, FEV ponto, março seria MAR ponto, né? E por aí vai, né? E o ano depois, tá? Então nesse caso aqui o autor, né? Simes, né? S ponto, então S seria o primeiro nome dele, né? O sobrenome Simes. O título do trabalho, né, ou do texto que tiver lá em negrito, tá? Informações adicionais depois, né, nesse caso aqui é a universidade que disponibiliza isso. Claro que nem sempre vai ser uma universidade, pode ser uma outra instituição, mas a gente vai colocar informações adicionais, então aqui no caso Rice University, né, Archive, né, que é o nome do site, Archive. E aí aqui tem mais uns códigos que são referentes ao trabalho, né, então eles criam esses códigos, então isso é informação adicional. O trabalho foi publicado no dia 6 de novembro de 2012, né? Então tem essa informação lá, às vezes não tem, né? É comum não ter, aí a gente coloca esse ponto, de ponto sem data, né? E ele está disponível, então, nesse endereço com acesso no dia 22 de fevereiro de 2017, tá? Bom, quando eu quero me referir a um site da internet, né? Aqui, por exemplo, o site do Ministério da Saúde. Então, eu vou colocar Brasil, né? Que é o
é o autor, vamos dizer assim, do site, né? Seria, né, governo federal, mas na verdade é Brasil, então que a gente coloca, né? Em negrito o nome do site, né? Disponível em, a gente coloca o endereço, acesso em 7 de abril de 2020, né? Então aqui no caso também ABR, né? Ponto, porque abril fica abreviado, né? Bom, filme também não é muito comum, mas às vezes a gente quer, né, num trabalho a gente se refere a uma produção audiovisual, né? Então, uma forma de fazer é a seguinte, a gente pode colocar o, o título do filme, né, em negrito, né, informar a direção e o roteiro, né, o país, a, enfim, a empresa, a editora, a produtora, né, que fez o filme, né, o ano e a duração do filme. Tá? É uma forma de referenciar filme. Então aqui estão alguns exemplos, né, de como referenciar livro, documento oficial, trabalho acadêmico em evento, em artigos periódicos. Pode ter algumas diferenças, né, tem que olhar bem as normas aí do programa de pós-graduação, né, tem que ver bem as normas do periódico, se for periódico, mas em geral, né, a gente pode dizer que dissertações, teses e monografias seguem essas normas aqui. Então, ou seguem normas da BNT, né, que podem ser exemplificadas, né, por essas referências aqui. Certo, pessoal? Até a próxima.